paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Esse Deus que um dia transformou a minha vida, me tirou do lugar onde eu me encontrava, também me constrangeu com esse amor, e um dia eu tomei uma postura diante de Deus e falei: Senhor, eu quero. Não quero mais viver essa vida na qual eu vivo, eu quero experimentar aquilo que o Senhor diz, que é a boa, agradável e perfeita vontade para mim. E essa vontade, esse amor, é para você também, que está nesta tarde aqui e veio cultuar o nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus te escolheu, quer abençoar a tua vida, amém? Abramos a nossa Bíblia no Evangelho, nos escreve João, capítulo de número 11. O Evangelho nos escreve João, capítulo 11, versículo 25 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho nos escreve João, capítulo 11, versículo 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Todos aí? Amém. Diz a palavra do Senhor: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. E bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Palavra do Senhor. Os irmãos, podem se assentar? Louvado seja o nome do Senhor. Agradeço a Deus a oportunidade e o privilégio de poder compartilhar com a igreja uma palavra da parte de Deus. E eu vejo aqui algo interessante na palavra do Senhor, nesse evangelho tão rico. O evangelho nos escreve João, que nos aponta esse Jesus, na qual, desde o início desse culto, estamos falando. Aponta esse Jesus como Deus, como esse Deus maravilhoso que nos escolheu e escolheu a mim, escolheu a você. Amém? Algo interessante que eu vejo nessa passagem e que eu queria compartilhar com os irmãos é que eu vejo que Deus tem um plano para tudo
E muitas das vezes nós não entendemos aquilo que Jesus tem para nós. E uma das maiores dificuldades dentro da casa do Senhor, na nossa caminhada, é entender os planos de Deus. É viver o centro da vontade de Deus. Poder caminhar dia após dia naquilo que o Senhor Jesus nos escolheu para fazer. É difícil, mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor, quando compreendemos aquilo que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas e vivemos dia após dia, é criado em nosso coração, gerado em nosso coração uma satisfação e uma alegria tão grande de poder servir ao Senhor. Deus tem um propósito na vida de cada um. E às vezes nós queremos realizar tantas coisas para Deus e na nossa vida particular, mas eu tenho certeza que Deus tem algo e quer falar ao nosso coração neste dia. A palavra nos fala aí no capítulo número 11, de Jesus, que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Jesus estava ali em Betânia, ele sai, e ao sair ele recebe uma mensagem. Marta e Maria enviam homens para avisar o Senhor Jesus que o seu irmão Lázaro estava enfermo. Havia uma necessidade naquela casa. Havia algo que preocupava o coração daquelas irmãs, que elas foram chamar ao Senhor Jesus. E o interessante é que eles eram amigos de Jesus, eram amados por Jesus. E então eles enviam homens para dizer ao Senhor Jesus, chegando até onde Jesus estava, e dizem para Jesus: Jesus, Lázaro, aquele homem na qual o Senhor ama, que tu amas, está enfermo. E é preciso que você vá para onde Lázaro está, para que ore, para que ele seja curado. É o teu amigo que o Senhor ama. Jesus, ouvindo aquilo, ele ainda espera 2 dias, irmãos, para começar a voltar para aquela aldeia. Quando ele recebe a notícia, e ele já sabia, que Lázaro estava morto. Lázaro havia morrido, e Jesus não estava ali naquele lugar. Fico imaginando a dor, fico imaginando o desespero, fico imaginando as dúvidas no coração daquela família. Afinal, Jesus era aquele que era amigo, aquele que o amava. Como, pois, poderia acontecer isso na minha casa? Jesus é meu amigo. Jesus, então, com o seu poder, e seu amor e a sua graça, conversa com os seus discípulos e fala: mas agora nós vamos voltar. Porque o que aconteceu naquela casa é para glorificar o nome do nosso Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa situação e nós não entendemos o que está acontecendo. Senhor, o Senhor me ama. Por que isso está acontecendo comigo? Deus, o Senhor tem um chamado, o Senhor tem planos, tem promessas na minha vida. Por que isso está acontecendo comigo? Como é difícil, irmãos, viver uma vida cheia de dúvidas, na qual existe no nosso coração inseguranças, certezas de que de fato Jesus nos ama. Porque, irmãos, nós cremos que Jesus nos ama pelo fato de Ele ter se entregado ali na cruz do Calvário, sendo nós ainda pecadores, porque assim diz a palavra de Deus, que Deus prova o seu amor para conosco, sendo que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A prova do amor de Deus está na cruz do Calvário. A prova do amor de Deus está no sacrifício feito em nosso lugar. E muitas das vezes procuramos o amor de Deus em tantas coisas, milagres. Deus opera milagres porque te ama também. Deus opera no sobrenatural, move tudo e todos ao teu favor. Mas o amor foi provado ali na cruz do Calvário. E muitas das vezes nos encontramos insatisfeitos na nossa vida, em nosso lar, por causa das circunstâncias. E eu vejo Marta e Maria, que caminhavam e conheciam Jesus, sabia quem Ele era, que Ele era a ressurreição e a vida, que Ele era o Filho do Deus vivo, que Ele era Deus. Por isso eles foram atrás de Jesus.
para que Jesus curasse o seu irmão. Mas aquilo não aconteceu, o irmão Lázaro morre. E quando Jesus está a caminho, eles ficam sabendo, Marta deixa a sua casa, deixa Maria ali, corre ao encontro de Jesus. E ao ver Jesus, as palavras que saem dos seus lábios eram: Jesus, se o Senhor estivesse lá, meu irmão não teria morrido. Jesus tenta acalmar o coração dela: calma, Marta, porque Ele há de ressuscitar. Marta, eu sei, no último dia, Ele vai ressuscitar sim. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Jesus que nós servimos, é o Jesus que te ama, é o Jesus que tem poder sobre a vida e a morte, pois a morte também não pôde detê-lo. Ele venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Mas eu fico imaginando e entendo o coração de Marta, porque era seu irmão amado, e ele ali, e ela talvez triste, desamparada, preocupada, diz aquelas palavras. Jesus começa a voltar ali para aquela aldeia, ciente daquilo que ele iria fazer, porque, irmãos, nós podemos tentar surpreender a Deus, podemos tentar surpreender Jesus, mas nunca vamos conseguir. É muito pelo contrário, é Ele quem nos surpreende a cada dia. Ele nos surpreende porque Ele é Deus, Ele nos ama, e Ele realiza coisas na qual não esperamos. E ali Jesus caminhando, chega também Maria, e diz a mesma coisa para Jesus: Jesus, se tu estivesse lá, meu irmão não teria morrido. Homens judeus estavam seguindo Maria para ver onde Maria estava indo, se estava indo chorar no sepulcro, e ali estão também diante de Jesus. E as palavras que aqueles homens judeus dizem é: ora, esse homem curou os cegos, não poderia também curar o enfermo? Irmãos, a dúvida não era mais somente no coração de Marta e de Maria. A dúvida não era mais no coração daquela família, era uma aldeia inteira. Jesus já havia passado por ali, curado enfermos, operado, mas todos ali começaram talvez a duvidar em seu coração. Se há algo que impede o mover de Deus na nossa vida, irmãos, são as dúvidas, são as murmurações de cada dia. Nós sabemos, irmãos, que a murmuração atrasa a bênção de Deus, né? Quando murmuramos, atrasamos os planos de Deus para a nossa vida. Quando estamos frustrados, nós ficamos desanimados, porque esperávamos algo e aquilo não acontece, e nós caímos num desânimo terrível, que pode acontecer tudo. Pessoas tentam animar e nada levanta o ânimo. Quando as coisas não vão como queremos, surgem as dúvidas, e a dúvida é o contrário da fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando as coisas acontecem, irmãos, nós se encontramos perdidos no meio do caminho, até mesmo com o Senhor Jesus, por causa da dúvida, frustrações, a incredulidade, murmuração, e nos encontramos muitas das vezes desesperados, olhando para as circunstâncias da nossa vida, e não conseguimos compreender os propósitos de Deus para nós. E isso é terrível, irmãos. Você estar no caminho com Deus e se encontrar perdido, se encontrar sem direção. Sabia que isso pode acontecer? Você caminhar e se encontrar perdido. Foi assim com Tomé, né? Tomé pregou a palavra, saiu com Mateus de 2 em 2, andou com Jesus, tocou em Jesus, mas quando Jesus diz para os seus discípulos: vós conheceis o caminho e sabe para onde eu vou, Tomé diz: eu não sei o caminho, também não sei para onde você vai.
E eu vejo isso não somente como incredulidade ou dúvida, mas eu penso assim, é Jesus quem está falando. Conheceis o caminho e sabe para onde vou. É o verbo da vida, é Deus, é aquele que é onisciente, todo-poderoso, é Deus quem está falando com ele. Irmãos, quando Deus falar ao teu coração, seja isso suficiente para a tua vida. Porque se Deus falar com você, irmãos, tome posse, porque seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se Deus está falando, eu confio em você, porque você pode, é porque você pode caminhar no sobrenatural, que o Senhor Jesus vai te capacitar. Se Ele está te dizendo que te ama e que você é um escolhido, é Ele quem está dizendo. Creia e confie e caminhe nessa graça, porque é Ele quem está falando. Tomé era assim, discípulo, mas perdido. Então Jesus se achega àquele lugar, aquela caverna está fechada com uma pedra, e lá dentro estava Lázaro, morto há 4 dias. O que aquela cidade, aquela aldeia toda pensou? O que você pensaria, talvez, o que muitos pensariam? Chegou atrasado. Se ele estivesse aqui, isso não teria acontecido. Irmãos, será que através de muitas murmurações, desconfianças, dúvidas, incredulidade, será que o que está em nosso coração não é isso? Jesus está atrasado. Deus está atrasado. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, não tinha brigado. Senhor, se o Senhor tivesse feito isso, eu não teria perdido emprego, eu não estava nessa miséria, se eu não tivesse feito aquilo, e muitas das vezes nos encontramos assim, simplesmente por causa das circunstâncias da nossa vida. E isso gera em nosso coração essa frustração. Irmãos, Deus não trabalha e não move e não opera no mesmo tempo que o homem. E é isso que eu quero deixar para a igreja nesta tarde. Nós caminhamos num tempo na qual o dia tem 24 horas, a hora tem 60 minutos. Isso nós chamamos de cronos. É o tempo do ser humano, é o tempo que nós trabalhamos, olhamos no relógio, é o tempo que nós nos apressamos para fazer algo. Esse é o tempo que nós vivemos. Mas Deus não trabalha no cronos. E eu louvo a Deus por causa disso, irmãos. Porque senão Deus seria limitado a 24 horas, a 365 dias. Nada limita Deus, porque Deus ele opera em um outro tempo, chamado Kairós de Deus, o tempo certo para a nossa vida. Esse é o tempo de Deus, porque quando Jesus chega ali naquela aldeia, não era o tempo do homem. No tempo do homem ele estava 4 dias atrasados, mas no tempo de Deus, no Kairós de Deus, ele chegou no momento certo, no momento oportuno, e é assim na nossa vida, irmãos. Talvez você pense, cadê Jesus na minha vida? Cadê Jesus no meu relacionamento? Cadê Jesus nas minhas finanças? Cadê Jesus no meu ministério? Cadê Jesus na minha vida com o Senhor? Você está olhando para o cronos, está caminhando no cronos, está preocupado com as coisas dessa vida que perece. Mas quando você tira os seus olhos de tudo isso que perece e coloca os seus olhos naquilo que é eterno, naquilo que o Senhor opera e faz e realiza, você começa a gerar no teu coração contentamento, a paciência e a certeza de que se Ele prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Não era o tempo de Marta, não era o tempo de Maria, não era o tempo daqueles judeus. Era o tempo de Deus. Irmãos, saber que Deus está no controle é algo sobrenatural, irmãos. Sabe o que é você ir trabalhar contente, sorrindo? Chega lá no caixá e fala, "Ohayou gozaimasu." Sabe? O que é você chegar, vir para o culto, feliz, alegre, mesmo quando as coisas vão mal. Mesmo quando aos nossos olhos tudo está ao contrário daquilo que nós queríamos que estivesse. Quando você confia em Deus e sabe que Ele não está atrasado, que no momento certo, no Kairós de Deus, Ele vai mover em teu favor.
Isso vai gerar alegria no teu coração, irmãos. Por que que o crente é feliz? Deveria ser, irmãos. Por que que o crente está sempre contente, sempre pulando e dando glória? Deveria ser, irmãos. Porque o crente se destaca pela alegria de viver, porque agora ele encontrou a vida em Jesus. Agora, irmãos, quando nós estamos presos no Cronos, vamos trabalhar preocupado, vamos trabalhar murmurando, chegamos na nossa casa reclamando, vamos para o culto num desânimo, que passar por aquela porta ali deve ser tão difícil, e aí chega ali, Pai Senhor, mas lá dentro, preocupações, dúvidas, inseguranças, enche o nosso coração e chega na hora de adorar a Deus. Como adorar a Deus se nós não confiamos que Ele é Deus? Como abrir os nossos lábios em louvor ao Senhor se nós não cremos que Ele é amor, que Ele cuida, que Ele nunca atrasa, que o tempo dEle vai chegar em nossa vida? É difícil, mas quando nós sabemos que Ele é Deus, que não há nada impossível, o tempo não limita, o lugar não limita a Deus, quando sabemos que nós estamos caminhando, vivendo no Cronos, mas olhando no Kairos de Deus, esperando o tempo de Deus para a nossa vida, irmãos, você, dependente de qualquer coisa, você abre os seus lábios em adoração a Deus, e glorifica aquele que te chamou, aquele que transformou a sua vida, aquele que se entregou na cruz, para que você tivesse vida e tivesse em abundância. Essa é a vida que Jesus deixou para nós, vida em abundância. Porque viver numa vida cheio de dúvidas, incredulidade, preocupados com tantas coisas? Por quê? Porque nós estamos esperando o nosso tempo. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. A gente se encontra tantas vezes assim, quando o Senhor Jesus só pede algo de nós: crer, confiar nele. Porque nós temos aprendido aqui hoje, temos ouvido da parte de Deus que Ele nos ama. E esse amor, irmãos, é inexplicável. Não tem como explicar o amor de Deus. É impossível explicar esse amor. Podemos tentar explicar, mas não conseguimos explicar esse amor tão grande do nosso Deus para conosco. Porque éramos inimigos de Deus, estávamos nas trevas. Mas Ele resolve entregar o seu Filho, Jesus, para morrer na cruz, se fazer maldito por nós. Não merecíamos, não merecemos, porque a gente passa a vida tentando conquistar algo pelas nossas próprias forças, justiça, mas isso aos olhos de Deus são como trapos de imundícia. Nada que façamos alcança o merecimento da parte de Deus, mas Ele te ama, Ele me ama, e isso, irmão, nos basta. Porque se Deus te ama, no Kairos de Deus, aleluia, Ele vai mover em teu favor. Então, eu queria deixar essa mensagem ao teu coração, para que você viva uma vida melhor com Jesus, para que você venha para os cultos com um ânimo melhor, para que você vá trabalhar na fábrica, expressando no seu rosto a confiança e a alegria que você tem no Senhor Jesus, para que você chegue no seu lar, e mesmo que só você conheça a Deus, mesmo que você chegue no teu lar e as contas estão pregadas lá na geladeira, todas atrasadas, mesmo que você chegue no teu lar, a tua família, teu cônjuge não te aceita, você poder expressar a confiança de que Jesus nunca se atrasa. Nós homens somos falhos, atrasamos, fazemos promessa, falhamos todos os dias. Quer ver? Estamos chegando no final do ano já, né? Já. Te lembrei? E quantas coisas colocamos diante de Deus na virada do ano, que faríamos esse ano, né? Esse ano vai ser diferente, Deus. E vai chegando no final do ano, nos lembramos e vemos que somos tão falhos. Deixamos de fazer coisas que deveríamos fazer.
Mas Jesus não é assim. Ele sabe o que está fazendo e para que Ele está fazendo. É para que o nome dEle seja exaltado e glorificado, irmãos. Então, eu quero te dizer que o que você está passando hoje não é impossível para Deus. A vida que talvez você está levando hoje, esperando algo da parte de Jesus, não é impossível, porque Ele vai fazer e vai operar no sobrenatural. Estávamos um tempo atrás estudando, no CTM, e tivemos a oportunidade de estudar um pouquinho do panorama, do Antigo e do Novo Testamento. Foram longos meses estudando desde Gênesis, Apocalipse, livro por livro. Irmãos, e algo me chamou muito a atenção, irmãos. Porque desde Gênesis a Apocalipse, nós estudamos quantos anos atrás, e em tudo, irmãos, Deus estava ali operando na vida do seu povo. E por mais que nós olhávamos para o Cronos, no Kairos de Deus, sempre Deus estava promovendo livramento para o seu povo. Quando tudo parecia contrário, Jesus estava ali, operando, transformando, curando. Esqueci de ler, mas em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, fala que o dia de Deus não tem 24 horas, como o nosso. Porque um dia, para Deus, é como se fosse 1000, e 1000 como se fosse um. Você consegue entender que Deus não está limitado? E quando Ele quiser te abençoar, e Ele quer, Ele vai te abençoar. Que você não precisa se preocupar, porque a tua conta tem vencimento. Não estou dizendo que você vai deixar suas contas sem pagar, tá? Depois vão querer mandar para mim, pastor, as contas. O Will falou... Você tem as suas responsabilidades, mas a tua confiança deve estar depositada na pessoa do Senhor Jesus. Aleluia. O Deus que ia destruir a terra com o dilúvio, Ele alerta ali uma família. Ele chega para Noé e fala, olha, constrói uma arca, coloca a sua família aí dentro. As pessoas começaram a ver Noé construir aquela arca. Eu creio que todo mundo começou a pensar talvez no Cronos ali, E o que você está fazendo? Isso é loucura, nunca vai terminar, isso não vai acontecer. Mas no tempo de Deus aconteceu. E aqui a família de Noé foi preservada. Assim foi com o povo de Israel no Egito. Assim foi com Sadraque, Mesaque, Abidnego, que não negaram a Deus, não se prostraram diante das estátuas, foram lançados numa fornalha de fogo ardente. Talvez, irmãos, aqueles homens poderiam ter dito, se Deus estivesse aqui, eu fui tão fiel, estou servindo a Deus, por que eu vou ser lançado numa fornalha? Não, eles sabiam, se for para morrer, vamos morrer. Se for para sermos salvos, seremos salvos. E ali na fornalha ardente, Jesus estava ali, no tempo certo, no tempo oportuno, no tempo dele, não no nosso. E preservou aqueles homens que foram fiéis em vida. Esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus, é o Deus que nunca chega atrasado, que ao se preocupar com o destino eterno do homem, porque assim estávamos destinados, Porque a Bíblia fala que o pecado ele faz separação, que o salário do pecado é a morte. Mas Deus envia seu Filho no tempo certo. E esse Filho, esse Senhor Jesus está aqui nessa noite já, para te abençoar e para te dizer, não importa o que você está passando, talvez aos seus olhos seja algo impossível, talvez aos seus olhos você já está dizendo, se o Senhor tivesse chegado antes, eu não estaria nessa situação. Não, eu quero te dizer que o tempo de Deus chegou na tua vida. O tempo de Deus é hoje. E o Senhor quer te abençoar. Se você tomar uma postura diante de Jesus, o Senhor vai te abençoar. De uma forma tal, irmãos, que você vai poder se alegrar. E o nome de Jesus será exaltado. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite. Sabe?
Eu sei que muitas são as dificuldades, e eu creio que as mesmas que vocês passam, eu também passo. Passamos por lutas, temos aflições, mas temos que ter bom ânimo, irmãos. Toda vez que eu vejo a Tina, né, diaconisa, é algo que eu nunca esqueço, irmão. Porque meu primeiro contato com crente, né, eu fui convidado para um aniversário, não sabia que era de crente, né? Como o pastor falou aqui, né, estava orando no começo dessa ministração. Eu vivi uma vida muito louca, né? Cabelo comprido, heavy metal, né? Tocava. E eu, por ser meio doido, um heavy metal, maluco, o último lugar que eu queria pisar era numa igreja, e últimas pessoas que eu queria me relacionar eram crentes. Era assim que eu achava, assim que eu vivia, era assim que eu caminhava. E eu fui convidado para um aniversário. Eu falei, bom, vamos no aniversário. E chegou lá, tinha um louvor, né? Começaram a tocar, e como eu sempre gostei um pouco de música, instrumentos, eu fiquei prestando atenção. Mas roqueiro, né? Toca fazendo cara feia, né? Batendo, dando porrada e fazendo tudo aquilo. E eu me lembro, né? Da Tina cantando louvor ali. E ela pulava, como ela faz até hoje, irmãos, né? 12, 13 anos já se passaram. E essa alegria de servir a Deus, aquilo me chamou a atenção. E eu fui voltando para casa falando com a Mayumi. Nossa, engraçado, você viu que ela sorria, ela cantava diferente, né? E a mãe falou, é Jesus, né? Jesus faz. E aquilo ficou na minha memória até o dia de hoje, irmãos. Irmãos, um sorriso, uma vida que agrada a Deus, irmãos. Servir ao Senhor, vir para a casa do Senhor e trabalhar com o Senhor. Aonde você vai, você deve expressar essa alegria. E se essa alegria ainda não está no teu coração, não está contagiando outras pessoas, irmãos, está na hora de começar a olhar no Kairós de Deus. Está na hora de começar a crer naquilo que Jesus vai fazer. O Senhor Jesus não está chegando atrasado. Ele não está 4 dias atrasado na tua vida, porque o tempo dele vai chegar. Você vai se alegrar. Confia em Jesus, porque Ele vai fazer e vai operar na tua vida, na tua família, no teu ministério, na tua casa. Não há nada impossível para esse Jesus que te ama. Eu quero te incentivar, irmão, a confiar em Jesus. Eu quero te incentivar a tirar os olhos um pouquinho não, sempre, daquilo que é passageiro, e comece a olhar para aquilo que é eterno. Comece a olhar para aquilo que Deus tem para a tua vida. Comece a olhar para aquilo que o Senhor quer realizar na tua vida. E comece a conhecer um pouquinho mais do caráter de Jesus. Talvez você se adentrou a este lugar esta noite. Talvez pela primeira vez. Talvez na tua casa está acontecendo, casa de paz. Eu quero te dizer algo, que Jesus nunca chega atrasado, irmão. Talvez você pensou, mas por que agora? Essa campanha da paz, por que não 5 anos atrás, se isso tivesse acontecido? O fato é que o Senhor Jesus está te dando a oportunidade de ver a glória de Deus, de conhecer esse Jesus que te ama e quer te abençoar. Feche os seus olhos e meu apelo é, aí onde você está, é que se você já não vê essa alegria de servir a Deus, se você está cheio de dúvidas, incredulidade, frustrações no teu coração, se você é uma pessoa que se adentrou essa noite e está esperando respostas, essa resposta não vem, e porque a resposta não vem, te deixa inconformado, preocupado com o dia de amanhã. Se a tua vida está nas mãos de Jesus, igreja, eu quero te dizer algo: descansa no Senhor, se alegra na presença de Deus e adora e serve esse Jesus com toda a tua vida e com todo o teu coração. Porque enquanto você serve a Jesus, enquanto você não desiste daquilo que Ele colocou em tuas mãos, o Senhor está trabalhando, e no tempo certo, no Kairós de Deus, você vai se alegrar, você vai ser abençoado, a promessa virá. Infelizmente tem muitas pessoas que, por causa das coisas não acontecer no tempo dele, desanimam, deixam de ir para a célula, deixam de fazer a vontade de Deus, deixam de ir para o culto, deixam de fazer aquilo que Deus colocou em suas mãos.
Porque está achando que Jesus está atrasado. Porque está achando que Jesus não sabe o que faz. Qual a imagem que você tem de Jesus? É noite de confiar no Senhor. É noite de se entregar de coração para Jesus. É noite de você fazer uma entrega de toda a tua vida. Quais são as suas desconfianças, medos, incredulidade? Coloca nas presenças do Senhor Jesus. E que o Senhor coloque e acrescente paz no teu coração e a certeza que Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele é onipotente, Ele é todo poderoso. O grande El Shaddai está neste lugar, está na tua vida, se preocupa e te ama e te escolheu para fazer maravilhas na tua vida. Aleluia. Peça ao Senhor, feche os seus olhos agora e comece a adorar, comece a pedir: Deus, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Comece a orar e pedir: Senhor, eu não sei o que está acontecendo em meu relacionamento, eu não sei o que está acontecendo nas finanças, eu não sei o que está acontecendo na minha vida espiritual, em meu lar, eu não sei, mas eu sei de algo nesta noite. O Senhor nunca se atrasa, o Senhor vai mover em meu favor. Eu quero confiar que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai mover. E o milagre vai acontecer na minha vida, porque hoje eu decido me entregar de todo o coração. Deus Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu sei que, Senhor, muito o Senhor quer realizar nos últimos dias, ó Pai. E que, Senhor, muitos aqui se encontram desanimados, muitos aqui se encontram como incrédulos, perdidos, sem saber a tua direção, Pai, porque se encontram, Pai, perdidos, Senhor. Se encontra, Senhor, com o coração insatisfeito, achando que o Senhor está atrasado, Pai. Mas nessa noite, Senhor, vem trabalhar no nosso coração. Vem, Senhor, nos ensinar, Pai, ó Senhor, que o tempo de Deus é o tempo certo, é o tempo oportuno, é o tempo que o Senhor vai operar, Senhor, em nome de Jesus. Coloca a certeza e a convicção no coração dos teus filhos, que o Senhor vai realizar no teu tempo, no nome de Jesus, no teu tempo. O tempo de Jesus chegou na tua vida, irmão. Vamos servir ao Senhor com alegria, vamos viver o melhor para Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Não nos preocupemos com as coisas desta vida, deste mundo. Temos muito para fazer. O Senhor escolheu a mim, escolheu a você. Não deixe que as lutas, tribulações, as perseguições te parem no meio do caminho. Amém? Não importa o tempo, o Senhor Jesus chega na hora certa. Que Deus te abençoe. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.